Eu tenho 51 anos, há 7 meses atrás eu tive um AVC. Eu estava treinando jiu-jitsu com meu filho e do nada me deu o AVC. E foi muito forte. Você tem o lado esquerdo, o lado direito e também o tamanho que você tem. E eu tive a fala minha foi do lado esquerdo e uma alta muito grande no cérebro. E de lá meu filho já entrou em contato com a minha ex-mulher, a Juliana, e ela me levou para o hospital. E no dia 28, eu era uma outra pessoa completamente diferente do que eu sou agora. Não que seja ruim, eu também não sou totalmente diferente, mas eu tive que começar a ter umas novas formas na minha vida que até então eu não sabia o que era. Porque eu sempre soube o que é o AVC, como além de todos vocês sabem, mas a gente não sabe o que quer ter o AVC. Como é a dor, não é a dor não do ruim, mas uma dor de falar, cara, o que eu vou fazer agora com a minha fala? Eu desaprendi a falar tudo que eu tinha, tudo que eu sempre falei durante 51 anos, naquele dia eu acordei mudo. Mas como é que é mudo? Você esqueceu? Não. Eu desaprendi. É como se hoje eu faço fono todos os dias, né? E é como se eu estivesse aprendendo um francês, que eu nunca fiz francês, e eu tenho que aprender tudo o que é uma cadeira, uma mesa, uma luz. Eu tive que aprender tudo de novo. E obviamente que eu ainda estou falando de forma 75%, 80%. A minha cabeça ela está 100%. Isso é uma coisa muito boa. Eu penso sempre daquela forma rápida que eu sempre pensei. Não no primeiro dia. Há quase 8 meses atrás, eu já consigo pensar 100%, mas eu não consigo falar para as pessoas tudo que eu gostaria de falar da forma tão fácil que eu falava para todas as pessoas. Eu já tive a fazer, por ano, fazia de 100 a 120 palestras no Rio de Janeiro. E essa é a primeira que eu volto a fazer para vocês. Eu já tive em alguns lugares participando rapidamente, mas hoje é a primeira palestra que eu faço para vocês, porque eu não estou com as coisas 100%, mas eu vou dizer para vocês tudo que eu estou pensando, porque quando eu quiser falar uma coisa para vocês de esquecer, eu pego uma outra que ela usa para poder chegar ao final. Então, estou aprendendo a me falar mais devagar, porque eu também não penso tão devagar, eu penso muito rápido, mas eu preciso falar com vocês devagar, porque senão eu saio falando várias coisas que aparecem na minha cabeça sem eu falar o que eu estou falando. Então, isso tudo, eu tive que aprender o que era ter o AVC. Eu não sabia, ninguém me explicou o que era você dormir excelente e acordar mudo e falar assim, cara, eu vou precisar voltar a falar, vou precisar a fazer os exercícios, quero voltar a treinar jiu-jitsu, malhar, correr, porque são coisas que eu sempre gostei de fazer na minha vida. Então isso tudo que eu venho aprendendo muito com as coisas é muito diferente, tá? O que eu estou sentindo, principalmente com a relação que eu tenho que entender e falar assim, cara, como é que eu posso falar um pouco melhor, como é que eu posso agir um pouco melhor, como é que eu vou ter que falar mais devagar para poder explicar para as pessoas o que eu quero fazer e falar para elas. Então, e junto disso tudo, fazem 7 meses e meio que eu tive o AVC, eu também tive que entender de que forma eu poderia ajudar as pessoas que em qualquer minuto elas podem amanhã ter um AVC. Porque é importante a gente também saber o seguinte, você tinha alguma coisa que
se você poderia ter tido AVC? Não, não tinha. Eu não tinha pressão, eu não tinha nada que pudesse me colocar como um cara que poderia ter um AVC com 51 anos de idade. Então isso também é importante, porque eu passei a usar meu Instagram para as pessoas falando como eu estava na primeira semana, na segunda semana. Eu fiquei 4 ou 5 dias no UTI e fiquei 10 dias no hospital. Eu saí de casa no dia 12 de janeiro para casa. E eu era outra pessoa e também as coisas para mim eram diferentes, porque quando ela pega do lado esquerdo, você sente o seu lado direito do corpo. Então essa minha mão, ela não mexia, o meu pé não mexia, o meu rosto estava todo caído. Então eu também tive que fazer o fono como é o fono? Fisioterapia, tive que fazer para poder voltar às coisas que eu fazia. Eu já estou na parte física 95%. Eu já malho, já corro, já treino normalmente. Mas, como eu falei, a minha fala ainda vai voltar. Eu espero que eu ainda volte a falar como eu falava há 7 meses e meio atrás. Obviamente, quando eu encontro uma pessoa e é uma coisa rápida, ninguém sabe que eu tive AVC. Atualmente, ninguém sabe, porque eu falo rápido, a gente conversa e eu paro de falar. Mas quando a gente vai conversar, quando eu vou fazer uma reunião, quando eu vou fazer uma palestra, como eu estou fazendo hoje, eu não vou falar como eu falava atrás. Mas o mais importante é o seguinte: o importante é que todos vocês me entendam. Isso é o que eu sempre fiquei pensando. Qual seria a hora que eu falei, cara, agora eu estou pronto para poder conversar com as pessoas dessa forma que eu fazia. Eu dava 3 palestras por semana durante um ano. E agora eu fiquei 7 meses e meio sem nada. Então isso também me trouxe para fazer o que eu sempre fazia na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Eu comecei trabalhando com 7 anos de idade. Eu tinha a banca. Eu jogava, eu vendia os gibis que eu tinha. Então eu aprendi com 7 anos de idade de uma forma muito normal para mim, porque eu sempre queria ganhar dinheiro. Eu sempre queria trabalhar. E eu descia, meu irmão, tem um irmão de 54 anos, e ele tinha vários gibis. E eu falei, ô Bruno, deixa eu vender, que a gente divide. Eu divido com você. E eu fazia isso de 7 aos 13 anos. Eu morava em Laranjeiras. E eu vendia muito gibi. E no final de semana eu ia para a Rua das Laranjeiras, em frente ao Disco. Na época, hoje em dia já não tem, eu acho que é o Guanabara, não sei qual é o que tem, porque na minha rua tinha um colégio que enchia muito de segunda a sexta-feira. E o final de semana ela ficava muito vazia. Então eu pegava minhas coisas e ia para frente de outro ponto em Laranjeiras para poder continuar vendendo. Então, isso foi o pé que eu boto, que eu queria ser empreendedorismo. Queria ser empreendedor. Eu queria saber como é que eu entendia para saber quanto eu ia vender aquele gibi, porque eu vendia o mesmo gibi que estava no jornal. Era R$10, eu vendia a 5 ou a 7, dependendo do meu público. Eu queria saber quais eram os que mais vendiam, se era para homem ou para mulher,
se era o pai que pagava ou o próprio filho que pagava, qual era a hora que ele estava bom, era parte da manhã, do final da manhã e outro no final da tarde, que eles estavam saindo do colégio, e no final do dia, no sábado e domingo, eram outros horários e outras pessoas. Então eu comecei a entender como é que eu ia fazer para vender mais o gibi. Então, isso foi a primeira coisa que eu fiz para trabalhar. E aos 18 anos eu comecei a fazer shows, festas no Rio de Janeiro. Eu cheguei a fazer, durante 8 anos, o Morro da Urca, do dia de 2006 a 2015, foram 7 anos. Eu fiz todos os réveillons no Morro da Urca, fiz 2 Copas do Mundo, de 2006 e 2010, fiz mais de 50 eventos no Morro da Urca. Se eu for falar para vocês tudo que eu já fiz como evento no Rio de Janeiro, vai demorar um pouco, porque eu já fiz muitas coisas. O Morro da Urca é um top. Eu já palestrei anos também em Volta Redonda, em grandes casas, porque eu ia ensinar para eles o que eles precisavam fazer para encher. Eu já devo ter trabalhado em 20 a 30 os maiores casas noturnas do Rio de Janeiro, como Trash, aí é difícil lembrar, outra coisa, eu esqueço as coisas, Trash, Papillon, entre outras muito grandes. E eu sou dono de restaurante no Rio de Janeiro. Eu já tive mais de 22 restaurantes. Hoje eu tenho Blá Blá Champanheria, aqui na Barra. Na Barra não, desculpa, no Jardim Botânico. Na Barra eu tinha o Blá Blá, a gente transformou em Jack, no Jack. Tenho o Jack London. O que mais eu tenho? E tem uma academia chamada Dubai, no Vidigal. E estou montando uma casa nova agora em São Conrado. E já tive outras marcas muito boas, como Banana Jack, Ipanema, na rua... Obrigado, muito obrigado. Já tive no shopping Gávea, Shopping da Gávea. Já tive The House, uma casa noturna no Leblon. Já tive o Puro Suco na Vinícius, em Ipanema. Já tive o Approach no Downtown. Já tive o Sport Go na Barra da Tijuca. Já tive Blancara, Ginqueria, entre muitos outros. E também vim como candidato a deputado federal em 2022. Tive 16 mil votos e depois vim como vereador em 2024. Ou seja, a minha vida é trabalhar. Sempre foi trabalhar. Eu não sabia quando eu estava trabalhando e quando eu estava me divertindo. Isso, por uma coisa muito boa, você não saber o que você está fazendo, porque eu sempre gostei muito de trabalhar, de fazer o que eu faço. Eu sempre ficava nas minhas casas, pessoalmente, recebia as pessoas, ficava com as pessoas, sempre dormia 4 ou 5 horas da manhã. E o AVC é curioso, porque ele tem também eu tive que dar uma parada com os meus sócios para poder voltar a trabalhar. Eu estou agora também no Brasa Leblon, na Dias Ferreira. Porque era uma coisa só. A minha vida era trabalhar. Eu vivia trabalhando todo dia, o dia inteiro. Não tinha final de semana, trabalhava sábado, domingo,
sexta, sábado e domingo, segunda-feira. Então, eu viajava, quando dava assim, 2 dias, 3 dias, eu viajava para Búzios, enfim, para onde. Mas era muito rápido e sempre com o telefone falando o que você está fazendo, porque a minha vida era assim, e eu conversava com meu pai e com os meus 3 irmãos, e eles eram pessoas completamente diferentes da minha vida. O meu pai falava assim para mim, cara, você tem que viajar, cara. Você tem que viajar 15 dias, 1 mês. E eu não conseguia fazer essas coisas porque para mim era muito comum estar desde 7 anos de idade, depois 13, depois 18 e até os 51 anos, sem parar, porque eu achava que as coisas iam se perder se eu tivesse dentro das coisas que eu fazia. E não ficam. É melhor se eu tiver, a maioria das vezes é melhor se eu tiver. Mas também se eu tiver que parar para descansar 1 semana, 2 semanas, para viajar, para me divertir de uma outra forma que eu também não conhecia, também é importante, cara. Porque senão acontece o que eu tive. Eu tive um AVC por ter 5 restaurantes, uma academia, candidato a deputado federal, candidato a vereador. Eu não tinha um final de semana para Búzios, para Itaipava. Não, eu não tinha. A minha cabeça não deixava eu ir. Então, eu acho que uma das coisas que eu comento para vocês que é muito importante é vocês, por mais que trabalhem muito, eu acho que a maioria das pessoas estão aqui, entendam que vocês têm que se relaxar, cara. Tem que relaxar. Porque senão daqui a pouco você pode ter um AVC, pode ter um câncer, pode ter qualquer coisa que acontece. E aí lembra que a gente perde a coisa mais importante que a gente tem, que é a nossa vida. A gente esquece disso. A gente esquece que a qualquer minuto a gente pode morrer. Pode tomar um tiro, pode ser atropelado, pode ter um AVC. O meu AVC era para eu ter morrido. O doutor João, que me fez a cirurgia, quando ele chegou, eu cheguei no UTI, ele falou isso para mim e para os meus filhos. Era para você ter morrido. Porque foi tão grande no cérebro, que ele falou, eu achei que eu não ia te manter vivo. Então, não é fazer isso de forma triste, não. É fazer isso, porra, cara, o que eu posso fazer para ser mais feliz? O que eu posso fazer que eu não faço? Quem é que eu posso viajar? Quem é que eu posso ir viajar, ir na casa de um amigo, ligar para um outro que era um amigo que eu não falo com ele tanto, ligar para tua mãe, para o teu pai, para o teu irmão. Quem é que você gosta? Quem é que você... A vida tira vocês disso. Então, de novo, é para fazer isso com responsabilidade. Não é, ia morrer agora. Não. Eu trabalho todos os dias há 4 meses. Eu fiquei muito mal janeiro, fevereiro e março. Muito mal. Mal que eu digo, sem ter condições de conversar com as pessoas. A minha cabeça também não estava fechada. Estava eu querendo, mas ela não vem. Isso é uma coisa muito diferente também no AVC. Porque eu já fiz uma cirurgia do coração. Eu fiz uma ablação há 6 anos atrás. Eu sabia tudo o que estava acontecendo, porque o que muda na gente é a cabeça. Eu já tive várias coisas que eu me machuquei por conta do jiu-jitsu, do futebol. Eu sempre me machuquei muito, mas a cabeça está fechada. O AVC
não estava fechada. Eu não encontrava. Eu não conseguia, eu esquecia as coisas, não lembrava das pessoas, não conseguia falar praticamente nada, não conseguia pensar da forma que eu queria pensar, que era o que eu pensava até dia 27 de dezembro. Então, isso tudo para mim foi uma grande aula que eu tive para poder falar, cara, eu preciso voltar. Talvez eu não volte tanto como eu era, mas eu preciso voltar. Então, isso tudo são coisas que a gente só sabe, e eu peço, se Deus não quer dar, vocês tenham AVC, não tenham, se puder, mas se tiver também gostem. Hoje eu gosto de ter AVC, de ter tido AVC, eu não sou AVC, eu fui AVC um dia, e quando você sai, você para. Você não fica, não é um câncer. Câncer, ele segue atrás de você. Ou se você faz uma cirurgia, talvez você saia dele. O AVC você tem e volta ao normal. Então é outra coisa também importante. Eu tive o AVC. Então agora eu tenho sequelas que o AVC me trouxe. E cada um te traz um problema. Por quê? O que bateu no meu foi muito grande. Podia ter sido um pequeno. Podia ter sido na frente, no meio, atrás. E aí eu também comecei a entender o que acontece se acontece alguma coisa na frente do seu cérebro, no meio e na parte... Porque cada uma tem alguma coisa que ele, entre aspas, machuca o que você pensa, o que você fala, o que você sente, ele muda. Então, obviamente que o tempo ajuda muito para mim, esses quase 8 meses está me ajudando muito. Eu estar conversando com você está incrível para mim, falar, pô, eu voltei. Os médicos falam que eu sou um fenômeno porque eu voltei. Eu não acho, eu acho que eu sou um cara que eu quero voltar. É só isso. Se é um fenômeno, se não é. Outras coisas mudaram, algumas coisas que eu pensava na cabeça. A Fátima falou uma coisa muito boa. Você fica mais, cara, mais total conexo com Deus, sabe? É muito legal isso. E não estou falando qual é a melhor religião. Você fica mais em paz, cara. Eu, quando rezo hoje, eu rezo bem diferente do que eu rezava, e sempre rezei muito, sempre acreditei muito em Deus, mas agora é diferente e as coisas acontecem diferentes. É uma coisa que eu também escuto para fazer as coisas, porque são as mesmas coisas, mas a forma que eu falo com ele, a maneira que eu falo, é de uma maneira que eu aprendi com o AVC. E eu faço de falar dessas coisas, de pedir para eles me ajudarem, e as coisas começam a acontecer. Então, foi muito bom hoje ter esse AVC. Espero que eu consiga melhorar ainda mais com vocês. Você vê, eu já estou começando a falar um pouco mais rápido, até quando eu comecei, porque quando você começa a falar, você também, as coisas começam a se encontrar. E é isso, cara. Eu vim aqui hoje para falar que não deixem de fazer nada que vocês querem e precisam fazer. Não deixa de fazer. Porque se você não fizer, e é uma coisa que eu encontrei também com AVC, 80%, 90% entram em depressão. Porque as pessoas têm vergonha de falar, que não conseguem se comunicar, que não conseguem sair de casa, não conseguem correr, não conseguem dirigir. Então as pessoas fecham. E o que eu fiz foi totalmente o que eu faço sempre na minha vida. Eu vou avisar que eu tive AVC,
que eu estou me tratando para ficar 100%, e é dessa forma que é a vida da gente, na vida pessoal e na vida profissional. Problema todo mundo tem, cara. Todo mundo tem. Eu tenho muito problema. Eu errei muito mais do que eu acertei. Eu já tive 22 restaurantes, hoje eu estou com 3, indo por 4. Se eu tive 22 e hoje eu tenho 4, eu fechei 18 casas. Fechei 18 casas. Então, entendam que quando você precisar, infelizmente, fechar uma casa, que eu já fechei 18, não fica chorando, não ficam, que merda, como é difícil, por que eu errei, o que eu posso para fazer para melhorar, como é que eu melhoro, porque eu comecei a fazer com 20 anos de idade. Não tinha isso aqui que vocês estão, vocês estão muito de parabéns, porque se vocês vieram para cá hoje para aprender e para ensinar. Isso é muito bom, cara. Então, hoje a gente tem grupos, a gente tem Instagram, tem a internet. Vai atrás, vai atrás. Onde é que os restaurantes quebram? Onde é que os restaurantes dão certo? Onde é que uma loja que você tem, qual é o ponto que você precisa faturar? Quanto é que é o teu custo? Quanto é que você precisa faturar? Quanto é que você precisa ganhar dinheiro? Então, isso que vocês têm que perguntar, discutir, e não fiquem com essa choradeira. Não fiquem com pena de vocês. Não ficam parados. Vai pra porrada. Vai pra porrada no bom. Vai pra porrada. Foi o que eu estou fazendo. Eu vou pra porrada com o meu AVC. Eu vou melhorar. Vou ficar igual? Não sei. Eu acho que vou. Mas eu estou melhorando. Então, o que você fizer, independente do que vocês fazem dentro da profissão, vai pra porrada. E vai ser feliz. Porque se você também fica muito muito forte, você não dá pô, que legal, cara, que coisa boa, que coisa legal que eu estou fazendo. Então, essas coisas que a gente precisa ter para no dia que a gente tiver que ir embora, a gente saia e vai lá em cima e fala, pô, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Deus, pelas coisas que eu fiz. Eu queria ter ido mais tarde, mas se você falou para eu sair nesse tempo, muito obrigado por ter me dado a chance de ser uma pessoa feliz. Obrigado, gente.